Hallo, wie geht's? Aqui no nosso curso de verbos, hoje vamos ver um verbo que é um verbo modal. Além disso, você vai aprender todas as conjugações dele, nos tempos verbais e a estrutura das frases com vocabulário, enfim, é um ótimo aprendizado para você evoluir no seu alemão. Então, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhuma aula. E vamos lá! Hoje, então, das Verb wollen, o verbo querer. Das Verb wollen. Ele é um verbo modal. E nós vamos ver ele no presens, no presente, no imperfect, que ele é mais usado nesse passado, tá? No passado imperfeito, ele é mais utilizado. No futuro e no imperativo. Muito bem, vamos lá então. Sim, para você receber esse material em PDF, se inscreve já no meu canal do Telegram. Você baixa o PDF gratuitamente e pode estudar em casa. Então, o link fica aqui na descrição do vídeo no YouTube. Vamos lá então. Primeiro, presente, verbo wollen. Ich will ins Zentrum gehen. Ich will ins Zentrum gehen. Ele é um verbo modal e ele a conjugação dele nas pessoas do singular, ela é um pouquinho diferente. Ele muda de wollen para will. Então, ich will ins Zentrum gehen. Assim, como o verbo modal, ele é tipo um verbo auxiliar. Então, ele trabalha sempre com um outro verbo, né? Geralmente, na 99% das vezes, com outro verbo. Então, esse outro verbo, ele fica no finalzinho da oração sem conjugar, tá? Então, aqui nós usamos o verbo gehen, verbo ir, ele ficou lá no finalzinho da oração, no infinitivo, sem conjugar. Então, ich will ins Zentrum gehen. Eu quero ir ao centro. Já para o du, né, a gente põe o ST. Willst du mit mir ein Bier trinken? Você quer beber uma cerveja comigo? Então, como é interrogativo, né, o verbo vem na primeira posição aqui, ó, na interrogação. Então, willst du mit mir ein Bier trinken? Olha lá, o segundo verbo lá no finalzinho, ó. Willst du mit mir ein Bier trinken? Will heute mit dem Lehrer sprechen. Ele quer falar hoje com o professor. Will heute mit dem Lehrer sprechen. Veja que o verbo que a gente está conjugando, está utilizando ele, nesse caso aqui o verbo wollen, né, o verbo modal, ele fica aqui sempre na segunda posição. E o verbo principal fica lá no finalzinho. Will heute mit dem Lehrer sprechen. Ela. Sie will einen Hund kaufen. Ela quer comprar um cachorro. Sie will einen Hund kaufen. O neutro, ele ou ela. Es will jetzt ein Eis kaufen. Aí tem muita gente que fala, nossa, mas para pessoa? Sim, tem pessoas neutras, por exemplo, das Kind, das Mädchen, das Dienstmädchen, das Fräulein. São algumas exceções, mas existem pessoas neutras. Então, ele ou ela quer comprar agora um sorvete. Es will jetzt ein Eis kaufen. Muito bem, aqui agora nós terminamos as pessoas do singular. Daí, nas pessoas do plural, o verbo wollen volta ao normal. Então, wir wollen Deutsch lernen. Nós queremos estudar alemão. Wir wollen Deutsch lernen. E a regrinha continua mesmo. Quando tem dois verbos, o segundo verbo fica no finalzinho aqui. Nesse caso, sem conjugar. Ihr wollt ein Zimmer im Hotel reservieren. Vocês querem reservar um quarto no hotel. Veja, mesmo quando a frase ela fica mais longa, a gente vai colocando as coisas aqui no meio, ó, entre os dois verbos. Porque o primeiro fica na segunda posição e o segundo verbo fica no final. Então, a gente vai colocando as coisas aqui no meio, se for entrando, né?
Ihr wollt ein Zimmer im Hotel reservieren. Eles ou elas, plural. Sie wollen kein neues Fahrrad kaufen. Eles ou elas não querem comprar uma bicicleta nova. Sie wollen kein neues Fahrrad kaufen. Ok? Então aqui nós terminamos o presente. Lembrando então, nós conjugamos o verbo wollen, que ele é tipo um verbo auxiliar, né? Ele é um verbo modal, na verdade. É como se fosse um verbo auxiliar. E o segundo verbo sempre no finalzinho da oração. Vamos para o passado. Nesse caso, o pretérito imperfeito, que ele é mais usado para os verbos modais em alemão. Muito bem. Então, ich wollte ins Zentrum gehen. Eu quis ir ao centro. Veja que para formar o pretérito imperfeito em alemão, a gente acrescenta esse te no verbo. E a gente vai conjugar para as pessoas, lógico, para o du com st, né, no final, e assim por diante. Mas a regra geral, a gente põe esse te para formar o imperfeito daqueles verbos que são, logicamente, regulares. Muito bem, então, ich wollte ins Zentrum gehen. É importante essa pronúncia, o e tem que sair forte para perceber que é passado. Ich wollte ins Zentrum gehen. Perguntando, wolltest du mit mir ein Bier trinken? Você quis beber uma cerveja comigo? Wolltest du mit mir ein Bier trinken? Veja que a regra continua igual. Ó. É o segundo verbo no finalzinho da oração. E a gente está conjugando aqui o wollen no passado imperfeito. Wolltest du mit mir ein Bier trinken? Er wollte gestern mit dem Lehrer sprechen. Ele quis falar ontem com o professor. Er wollte gestern mit dem Lehrer sprechen. Ela. Sie wollte einen Hund kaufen. Ela quis comprar um cachorro. Sie wollte einen Hund kaufen. O neutro. Es wollte gestern ein Eis kaufen. Ele ou ela, neutro, quis comprar um sorvete ontem. Es wollte gestern ein Eis kaufen. Agora, as pessoas do plural. Wir wollten Deutsch lernen. Nós quisemos aprender alemão. Wir wollten Deutsch lernen. Vós ou vocês. Ihr wolltet ein Zimmer im Hotel reservieren. Vocês quiseram reservar um quarto no hotel. Ihr wolltet ein Zimmer im Hotel reservieren. Eles ou elas. Sie wollten kein neues Fahrrad haben. Eles ou elas não quiseram ter uma bicicleta nova. Sie wollten kein neues Fahrrad haben. Então, mesma regrinha do presente. Eu só conjugo aqui o verbo wollen no passado e o segundo verbo fica sempre no final da oração sem conjugar. Então vamos para o futuro. Aqui no futuro é preciso um verbo auxiliar para formar o futuro, para formar ele, né? E esse verbo auxiliar é o verbo werden. Então é esse verbo auxiliar que a gente vai conjugar. E o que vai acontecer com o wollen? O wollen, então, ele vai lá para o finalzinho da oração. Mas ficam dois verbos lá no final? O gehen aqui, ele já estava aqui no final. Lembra que ele já estava aqui no final? Como entrou aqui o verbo auxiliar, ele desloca o verbo querer lá para o finalzinho, tá? Sem conjugar, porque a gente vai estar conjugando aqui o verbo auxiliar werden. Esse futuro, assim como em português, ele não é tanto usado. Existe essa situação também, a gente pode falar, mas não é tanto usado, né? Então vamos ver aqui, ó, como funciona. Ich werde ins Zentrum gehen wollen. Quer dizer, eu vou querer ir ao centro. Né? Com o vou até fica melhor, né? Eu vou querer ir ao centro. Fica melhor a utilização do que falar eu quererei ir ao centro. Fica estranho, né? A gente nunca ouve isso, né? Eu quererei ir ao centro. Mas
Eu vou querer ir ao centro. Ich werde ins Zentrum gehen wollen. Então, em português, para ficar mais legal a compreensão, eu vou usar o auxiliar aqui também para formar esse futuro, tá? Eu vou querer ir ao centro. Ich werde ins Zentrum gehen wollen. Pro Du, wirst du mit mir ein Bier trinken wollen? Você vai querer beber uma cerveja comigo? Wirst du mit mir ein Bier trinken wollen? Lembrando, a gente está conjugando o verbo auxiliar aqui, ó, o verbo werden. Como é interrogativa, ele vem para frente, vem na primeira posição. Ele, wird heute mit dem Lehrer sprechen wollen. Ele vai querer falar hoje com o professor. Wird heute mit dem Lehrer sprechen wollen. Ela, sie wird einen Hund kaufen wollen. Ela vai querer comprar um cachorro. Sie wird einen Hund kaufen wollen. O neutro, es wird morgen ein Eis kaufen wollen. Ele ou ela neutro vai querer comprar um sorvete amanhã. Es wird morgen ein Eis kaufen wollen. Wir werden Deutsch lernen wollen. Nós vamos querer aprender alemão. Wir werden Deutsch lernen wollen. Quanto mais você vai estudando as frases assim, mais elas no começo, ela vai parecer estranha, né? Nossa, que esquisito, que estranho. Mas conforme você vai estudando, você vai se familiarizando e se acostumando com ela. Então, vocês ou vós, ihr werdet ein Zimmer im Hotel reservieren wollen. Vocês vão querer reservar um quarto no hotel. Ihr werdet ein Zimmer im Hotel reservieren wollen. Essa frase ficou grandona, né? Sie werden kein neues Fahrrad haben wollen. Eles ou elas não vão querer ter uma bicicleta nova. Sie werden kein neues Fahrrad haben wollen. Sehr gut. Com isso, chegamos ao imperativo. Imperativo. A gente não fala... existe até a forma do imperativo, mas é muito pouco utilizada, né? Vou falar para a pessoa, queira, sei lá, qualquer coisa, né? Então existe a forma, eu coloquei aqui a mais utilizada, que é para nós, tá? Então, geralmente, a gente ouve bastante isso. Wollen wir ins Kino gehen? Vamos ao cinema? Quer dizer, vamos querer ir ao cinema, né? Vamos ao cinema? Essa forma para o vir aqui, ó, para o nós, é como um convite, né? É tipo o nosso vamos. Vamos ao cinema? Wollen wir ins Kino gehen? Ou wollen wir spielen? Vamos brincar? Wollen wir ins Restaurant gehen? Vamos ao restaurante? Existe, então, também as outras formas pro ir, a forma formal, mas são muito pouco usadas. Não adianta, não vale a pena ficar enchendo a cabeça com coisas que quase não são utilizadas. Então eu coloquei o que é mais utilizado, ok? Deixa o seu comentário aqui embaixo e se inscreve lá no Telegram para você baixar esse PDF lá gratuitamente. Nos vemos na próxima videoaula. Tschüss!